Eu tenho uma provocação inicial. Ih, manda E o eu, papo. eu gostaria. Eu sei que você não vai gostar disso. Na verdade, você vai gostar e você vai falar: Poxa, achou o bom momento. Qual Eu que é? vou, eu vou solicitar de você é, uma explicação. Eu quero que você diga todo o seu raciocínio sobre a onipotência divina. Ah, sobre o assunto da. Né, Fique à vontade naquele para zerar momento isso aí. da Isso. última live, né? Uhum. Vamos ver se eu consigo zerar isso, né? Mas. Dá pra falar um pouquinho sobre isso, né? Porque realmente é um argumento que aparece bastante, né? Não, eu não Apesar quero que você fale de. um pouquinho, não. Eu quero que você fale bastante. Pode caprichar. Não, tranquilo. Eu já tinha começado a falar. Tá bom, Você quer desculpa. falar mais alguma coisa? Tô brincando. Muito bom você ter feito essa pergunta, Marcelo. Nossa, muito bom. Agora eu tenho Perfeito, Aldrin. oportunidade. Perfeito. Bom, parando com as piadas internas um pouco. Bom, por que o Marcelo está pedindo para falar isso, né? Na última live a gente chegou a comentar um pouco alguma questão da onipotência divina. Eu não sei nem por que surgiu esse assunto. Na verdade, foi algo bem. Foi super aleatório, né? Tipo, a gente tava falando do assunto, entrou em outro, aí mencionou isso, aí decidiu parar um pouquinho para explicar, só que também eu não gastei tanto tempo nisso. E aí, enfim, é por isso que o assunto tá aqui, né? E, bem, qual que é o paradoxo da onipotência, né? Que o pessoal costuma colocar, o pessoal gosta de colocar assim, né? A pergunta fundamental seria se Deus. Ele tem várias formas, né? Isso aparece de alguns jeitos diferentes. Mas a pergunta fundamental seria se Deus pode criar uma pedra que ele próprio não possa carregar. Ou alguma coisa assim, né? No geral a estrutura é Deus pode criar, se Deus pode criar algo que ele mesmo não possa fazer, algo contraditório, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí nesse caso da pedra seria, né? Se Deus pode criar a pedra que ele mesmo não pode carregar, então ele não pode carregar a pedra, então ele não é onipotente. Mas se ele não pode criar essa pedra, né, porque isso implicaria, como eu acabei de dizer, numa negação da própria onipotência dele, se ele não pode criar essa pedra, então ele não é onipotente. Né? E isso soa fazer sentido, né? Porque são palavrinhas que a princípio a gente relaciona a coisas que fazem sentido e que a gente junta, né? Só que o problema está exatamente no fato de que quando você fala em uma pedra que Deus não possa carregar, você está falando em algo contraditório. Né? Você está. Porque Deus é onipotente. Se tem uma pedra, Deus pode carregar essa coisa, porque Deus pode tudo. Então seria algo contraditório. Né? Então essa pergunta toda pode ser reformulada no sentido de Deus pode criar algo contraditório? Né? Ou Deus pode criar um quadrado redondo? Vai para pegar um exemplo bem evidente de algo impossível? Seria essa pergunta, né? E a questão é que o problema não está na resposta de se sim ou não. É que, inclusive, você até meio que numa tentativa de responder falou, tipo, não, meio que sim, meio que não, né? Tipo, porque realmente é um pouco confuso. Mas, e dá para explicar isso de várias formas, né? Dá para voltar atrás, explicar toda a questão de Deus como causa primeira das coisas, como Deus, enquanto ser, perpassa tudo. Então, isso seria uma forma de explicar, só que envolver muitos conceitos tomistas e precisaria de uma introdução muito grande. E a melhor forma que eu acho de explicar isso é de um jeito que está mais acessível a qualquer pessoa. Que é basicamente você reconhecendo que quando você fala em algo contraditório, na verdade você não está se referindo a nada. Né? E que, portanto, não faz nem sentido você fazer a pergunta. Né? O problema não está na resposta se é sim ou se é não. O problema é que meio que não tem nada sendo perguntado ali. Né? Porque eu dei o exemplo do círculo quadrado. Né? Se eu digo que algo é um círculo, eu estou falando que ele, num certo sentido, não tem nenhum lado. Né? Não é isso que define o círculo, mas o círculo não tem lados. Isso é algo que é próprio do círculo. Aí quando eu digo logo depois que é um círculo quadrado, eu estou dizendo que é um círculo, ou seja, que é algo que não tem lados, que tem 4 lados. Então eu meio que estou desdizendo o que eu disse antes. Eu estou meio que colocando algo e tirando. Então Ótimo. meio que fica sobrando aí no final. E aí quem estudou alguma coisa de gramática, leu alguma gramática, talvez tenha alguma luz sobre isso. Né? Que o verbo
criar, né, é um verbo transitivo, né? Você cria alguma coisa, né? Quem cria, cria algo. A professora de português deve ter batido bastante nesse tipo de ponto, né? Quem cria, cria alguma coisa. Né? E quando você coloca isso desse jeito, né? A criar algo contraditório, esse algo meio que fica sobrando ali, né? Tipo, Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não possa carregar? Na verdade, você está perguntando, Deus pode criar, né? O negócio fica como que fica aqui preso, não tem mais nada para ser colocado ali, né, depois. Mas parece que tem, porque você está arrumando as palavras de um jeito que parece se referir a alguma coisa. Só que na verdade não está se referindo a nada, né? É o que a gente chama de flatus votis. E aí é muito complicado isso, porque falando... Calma aí. É que eu ia puxar um outro ponto, eu acabei Enquanto você falando do puxa, o flatus Bruno votis, fez um lembrei de outra comentário coisa. muito bom ali. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Sim. Você desfaz dentro da própria frase um sentido qualquer. Sim. Enfim. É tipo, Deus pode criar isso, mas não isso. Tipo, é uma coisa meio estranha, né? É a mesma coisa, como eu até falei na última live, acho que Deus poderia criar Deus? Ilustrar. Isso é uma pergunta também. Que vai um pouco na mesma linha, né? Mas o que eu falei na última live, que eu acho que é legal retomar aqui, é que é como se você falasse, Deus pode criar... Sim. Tipo, dá pra você responder sim ou não pra isso? Não faz sentido, né? Não, realmente não faz sentido. Não faz sentido. Só que quando a gente fala de um quadrado redondo, a gente está pegando duas palavras que sozinhas significam alguma coisa e a gente junta e acha que está significando alguma coisa ainda, tá entendendo? Uhum. Só que não, só tá falando... Você tá juntando uns sons, tá ligado? Uhum. Então, um jeito até mais simples que eu costumo colocar a resposta para esse problema, digamos assim, a cerveja do Alden tinha algo... Não, pior que... Tinha qualidade. Boêmia é muito boa. E ainda nem chegou no ponto da cerveja fazer efeito. Então, talvez até essa pergunta fosse deixada para depois, fosse ser um pouco mais explosiva a explicação aqui. Mas, de um jeito que eu... o Alisson colocou ali, não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Pior que é muito isso mesmo. É muito isso mesmo. Não dá pra discordar, porque quem discorda de alguma coisa. Você não tá propondo nada pra ser concordado ou discordado, tá entendendo? Tipo, não dá pra você responder algo que não é uma pergunta. Só que a pessoa não percebe isso, né? A pessoa não percebe isso. Enfim, uma maneira que eu gosto de colocar às vezes é da seguinte forma, né? De uma forma resumida. Quando você está falando isso, né? Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não possa carregar? A pessoa que está falando isso está querendo de alguma forma dizer que por não conseguir criar esse objeto aí maluco que ela está inventando, que ele, portanto, tem uma limitação, né? Que a potência dele, o poder dele tem um certo limite. Só que isso faz muito mais sentido se a gente entender que não é exatamente uma limitação de Deus, mas uma limitação do objeto que não pode ser criado, tá entendendo? Não é que Deus não possa criar objeto, é que esse objeto não pode existir. Porque a gente não pode nem chamar ele de objeto, tá entendendo? Tipo, eu tô me referindo aqui como objeto, só que não é nada, sabe? A gente tá tentando usar umas palavras aqui pra fazer a coisa fazer mais ou menos sentido. É a mesma coisa que falar do não ser, falar do nada. Tipo, eu tô me referindo ao nada, só que o nada não é. Tipo, eu não tô falando do nada propriamente dito, entendeu? É a mesma coisa quando a gente fala do nada, né? Então, realmente é algo que não é possível, simplesmente não é possível. Né? A gente só consegue parecer que está falando alguma coisa exatamente porque a gente associa essas palavras. Pedra, Deus, criar, isso faz sentido. Só que se você junta, não está se referindo a nada, né? Se você fizer como eu falei, né? Tipo, meio que transpor teu raciocínio para o mundo dos conceitos, né? Sair das palavras e para os conceitos, tu vai ver que falta alguma coisa ali no final, né? Deus pode criar. E a frase meio que termina ali. Isso não é uma pergunta cabível, isso não faz sentido nenhum. Então, a postura que eu gosto de assumir quando alguém pergunta esse tipo de coisa é só me fazer meio desentendido, né? Porque seria o natural, né? Tipo, a pessoa vira e fala, Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não possa carregar? Aí eu fico meio tipo, eu não entendi o que você falou, assim, do que você está falando, a que você está se referindo. Não, para de falar assim que parece que fui eu que falei. Não. É que você está explicando, aí fica parecendo que eu que
entendeu? Porque você tá falando você, tu e tal. Ah, você não é o. Não, Aí quando gente. tiver o corte do Aristocast, vai ficar parecendo que eu fui o idiota. Não, o você é genérico. Mas essa coisa do idiota é engraçada, né? Porque é, isso é uma coisa idiota, porque isso era pra ser simples, cara. Porque desde o Aristóteles a gente sabe que, tipo, quando você tem um signo, né? Você tem algo que simboliza outra coisa, você tem uma outra coisa que é exatamente o significado. Né? O signo e o significado, significante e significado. Então quando você tem uma letra, ela tem uma correspondência num determinado som. Né? Quando a gente fala em qualquer coisa, qualquer referência simbólica e tal. Quando a gente fala em uma palavra, ela tem um correspondente conceitual que tem um correspondente por sua vez na realidade. E o que acontece é que isso simplesmente é bloqueado, né? Tipo, isso simplesmente não existe. E a pessoa que fala não percebe isso. E aí eu acho muito curioso, porque quando você pega, por exemplo, um desses ateus que ficam usando esses argumentos aí, esses ateus famosos, né? Tipo, Sam Harris, Richard Dawkins, esse pessoal aí, né? Tu vai ler na Wikipedia deles, aí tá ali embaixo, filósofo. Né? Tem um negocinho ali. Aí eu fico pensando, né? Bom, como é que um cara desse pode ser considerado um filósofo, tá entendendo? Porque não é um problema de um argumento. Não é tipo, esse argumento aqui que tá errado. Não é um detalhezinho do pensamento do cara. Tipo, isso aí tá denotando uma É que realidade anterior muito pior, que é o fato do cara não conseguir relacionar a fala dele com algo possível na realidade, tá entendendo? Tipo, ele o cara não tá ele falando tem de nada. pretensões metafísicas, né? É isso que incomoda. E não é. É, como é que. Porque Falei. não, no fim das contas é você perguntar assim, a causa imóvel pode ser causa eficiente de outra causa imóvel, incausada? Se a outra causa é incausada, como uma causa incausada antecedente poderia criar uma causa incausada? E assim vai. Sim, Aí sim. vira um ad infinitum. É tipo isso. É tosco. Não faz sentido, é. Não faz sentido. E é isso, aí cai no negócio contraditório, e coisas contraditórias não têm correspondente na realidade. Você tá literalmente colocando palavras de maneira contraditória, né? Você não está se referindo a nada. E aí parece que você está se referindo a alguma coisa, só que como eu falei, você não tá. Né? Sim. E aí, como eu disse, isso evidencia que o cara só não sabe fazer a ponte entre o que está na cabeça dele, ou melhor, o que está na palavra dele, porque ele também não consegue imaginar um quadrado redondo, né? O que está na palavra dele com algo na realidade. E assim, um filósofo. Como é que tu chama um cara desse de filósofo, tá entendendo? Tipo, não dá pra você chamar um cara desse de filósofo. Ele é um polemista, talvez. É um cara chato que fica reclamando, sofista. entendeu? É, um sofista. Talvez tenha a Retórico. produção científica dele, não sei. Né? Eu sei que tem um desses ateus famosos era o Peter Atkins, eu acho que ele morreu. Ele tinha uns manuais de biologia, de química que eram super usados. Acho que devem até ser usados até hoje. Enfim, o cara deve ser bom na área dele, né? E eu torço pra que o Sam Harris seja um bom pai ou alguma coisa assim, porque bom filósofo ele não é, tá entendendo? Tipo, eu torço pra que o cara tenha alguma virtude, porque nesse campo ele não é. E. Ó, alguém falou ali do Fatos Votis? Tem muitas coisas ali, peraí. Tem muita coisa no chat. Travou aqui, peraí, deixa eu subir mais, vamos lá. A cerveja do Aldrin tinha algo. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Isso aí Boa a gente já noite, leu. Reinaldinho. Boa noite, meus amigos. Aprendemos na teologia patrística que Deus não é o atributo. Isso significa dizer que Deus não pode ser visto como uma força filosófica. Mas você pode fazer uma especulação filosófica, mas eu acho que não foi isso que ele quis dizer, né? Então, ok, realmente. Ainda o Reinaldinho. A onipotência de Deus, na verdade, não é fazer tudo, mas fazer tudo o que ele quer. Só que o que ele quer, ele faz, é meio que uma coisa só, tá entendendo? É um ato só. E que é sempre coerente, né? Uhum. É o que eu falei nas 5 vias, né? Sem ser spinociano, né? Tomás, ele diz que as 4 causas aristotélicas estão aí harmoniosamente colocadas, né? E isso seria o governo dos entes, né? Então Deus está... Quando o padre Paulo Ricardo diz, olha, eu consigo lembrar de Deus quando vejo um pássaro pousando na minha janela, na prática ele está dizendo isso de uma forma mais simples, né? Olha, Sim. eu estou reconhecendo que a forma de asa atinge sua finalidade, né? Que é de voar. Pode crer. Enfim, dentro de uma matéria, que é a pena, sei lá, e dentro de uma causa eficiente antecedente que só pode ser Deus. Sim. Antes do ovo e da galinha, enfim.
Bruno de Alguém mencionou Macedo. ali da. Obrigado, Bruno. Um Fala aí. abraço. Bom, tem mais outras coisas aí, não sei se você quer ler. Alguém comentou o negócio do Flatus Votis aí, eu pensei em algo aqui que é interessante de ser falado, porque quando a gente fala Flatus Votis, várias vezes a gente realmente a gente está criticando um discurso, uma fala, um termo que é vazio de significado, né? Só que nem sempre ele é tão vazio assim. Mas agora, nesse caso, ele é 100% vazio, ele não faz sentido nenhum. Tipo, um exemplo do que a gente pode dizer que é Flatus Votis, né? Quando alguém atribui alguma coisa à sociedade, né? Alguém fala, a sociedade isso, a sociedade aquilo. Tipo, esse sociedade aí é um negócio absurdamente ambíguo, né? É muito difícil você entender o que é isso. E aí, no certo sentido, é Flatus Votis. Só que você até pode dizer que, é o conjunto de valores, não sei o quê, dá pra você mais ou menos associar alguma coisa que existe mais ou menos, tá entendendo? Mesma coisa quando o pessoal fala, tipo, o sistema. O sistema isso, o sistema aquilo. Tipo, não dá pra você desenvolver um discurso sério a esse respeito, né? Não dá pra você pensar filosoficamente o sistema, porque isso aí não é nada muito bem definido. Mas você consegue entender, né, que é um conjunto de interesses econômicos, políticos. Tipo, dá pra você encontrar algo na realidade que corresponda mais ou menos ao que a pessoa quer dizer. Agora, quando você fala num quadrado redondo, tipo, é zero, assim, não tem nada na realidade que você possa, tipo, dizer que você estava tentando se referir. Não tem nada, tipo... E como eu disse, não dá pra gente falar sobre o nada, tá entendendo? O nada é impensável, indizível, inconcebível, não existe, né? É algo que a gente tenta conceber na nossa cabeça que não corresponde a nada na realidade. Então, quando a gente fala que Deus não pode criar algo contraditório, aliás, nem deve ser colocado desse jeito, mas... Na verdade, os contrários ele pode criar, mas isso não chega a nem ser uma coisa de contrários, é simplesmente uma impossibilidade lógica, é só isso. É uma questão, sim, que impede a própria existência da coisa por um problema dela mesma, não um problema de Deus. Que, como eu disse, não é uma coisa que a gente pode chamar de coisa, porque a gente não está se referindo a nada, né? Mas para a pessoa ela acha que está se referindo a alguma coisa. E ainda então, assim, a gente, são balizas da criação, né? O espaço e o tempo são enfim, criações de Deus também, né? Com certeza. E aí a gente é obrigado a conviver com esse tipo de argumento até hoje, né? Só Deus sabe por quê. É complicado. Tá aí um paradoxo que eu acho que é mais difícil de encontrar resposta, é esse, né? Por que Deus permite que essa galera fale esse tipo de bobagem, né? Eu sinceramente não sei. Ele certamente deve ter um bom motivo para isso, mas eu não consigo entender, não. Que é um negócio bem infantil mesmo, cara. É isso, você está falando uma coisa que não se refere a absolutamente nada. E você se engana pensando que está se referindo porque a palavra tem uma aparência de que se refere a alguma coisa, sabe? Tipo, isso é a antifilosofia, tá entendendo? Uhum. Talvez é a filodoxia, a gente poderia dizer, talvez. Mas, tipo, é algo que... Você está tentando chamar de escuro o que é luz e chamar de... Entendeu? Você está tentando... Não tem como, né? Realmente uma impossibilidade... metafísica, lógica objetiva, enfim, tudo isso que a gente já conversou. Pois é. Vai render um bom corte, 23 minutos aí de... Que isso, 23 minutos? Sim, 23 mas tá muito interessante. Caramba. Muito interessante. Eu ia até perguntar se tu não queria começar de novo, mas vamos seguir daqui, né? Não, tem relação com a própria... Eu quis trazer porque tem relação com a primeira live. Certamente. Então, eu acho que era conveniente. Você é meio fleumático e eu sou colérico. E aí... eu quero resolver a parada e... Ó o Três Vias aí. Fala, Três Vias. E é verdade. E Eduardo, tudo bom? Tudo certo. E se eu não fizesse isso e tivesse dito pra você que faria, no WhatsApp você ficar, não sei, será? Não vai ficar estranho? Pois bem, já foi feito, tá aí. É verdade, modo... eu ia você ia ficar pensando, então aí eu já resolvi. Esse é o meu papel da relação, né, cara? Eu problematizo mesmo que não tenha muito o que ser problematizado. Mas eu espero que tenha ficado claro aí pro pessoal. E também é bom Foi maravilhoso, eu gostei. Parabéns. Se esconde agora de vergonha. Não, mas eu não tô falando, deixar bem claro aqui, né? Quando eu falei que isso é meio óbvio, tipo, eu não tô querendo dizer que quem nunca óbvio, pensou mas, nisso é assim, burro. Você precisou de 20 minutos pra, né, assim... não, eu demorei pra pensar nisso. Discussão. Tipo, sim. Dá pra explicar esse problema da onipotência de vários outros modos. Tipo, esse é um modo
Grande! Fala, Pedro, tudo bem? Pedro, depois me diga se ainda tem aula do Marcos Poeira, ainda esse ano. Tem, né? Não teve essa semana, lá na URGS. Aliás, cara, que maravilha. Nossa, é um gênio. Deixa eu só voltar pro assunto, pro corte não ficar super extenso com o assunto desculpa, que não tem nada a ver. Fica o elogio ao Marcos Eu tô Poeira pensando no aqui. corte já. Tô pensando no... Não, fica o elogio ao Marcos Boeira aí de nós dois. Aristocast apoia Marcos Boeira. Com certeza. Não, é porque assim, eu não quero que ninguém se sinta burro, porque eu falei que é um negócio meio óbvio. Porque o óbvio hoje em dia é meio... A gente precisa pensar bastante pra conseguir concluir o que é óbvio, né? E antes que você me olhe com essa cara aí querendo citar Chesterton, Eu fiquei quietinho. Mas tu pensou nisso, não pensou? Eu pensei, da grama verde? Eu sei que pensou, da grama verde. Mas é porque tu pensa, né? A gente tá há anos... A gente tá há anos recebendo educação do colégio, tá? Então, tipo, a gente tem bastante coisa, digamos assim, ruim que é colocado na nossa cabeça. Né? Ó, alguém falou ali, deixa eu ver. É o Pedro, né? Ele não teve resposta pra mim, pareceu... o Bruno, pareceu que falou Deus não pode ser contraditório, ponto. Não, não é isso. É porque coisas com... Não há coisas contraditórias. Né? Tipo, isso é um problema, tipo, você está juntando coisas no discurso e não está se referindo a nada. Então, Deus pode criar um quadrado redondo? Não tem resposta para isso. É a mesma coisa, eu te pergunto, Deus pode criar... Tipo, mas ele pode fazer essa garrafa flutuar, por exemplo, como você disse Sim. Na última live. Eu não posso dizer que ele pode nem que ele não pode, tá entendendo? Você não está se referindo a nada quando você pergunta algo contraditório, entendeu? Quando você está assim, colocando no fundo, uma coisa contraditória. Mas até a máxima aristotélica lá, o princípio da não contradição. De algum modo, isso ainda que ele tenha percebido com sua alma, né? Digamos, fazendo uma máxima filosófica, ainda assim ele verifica algo criado por Deus. Não sei se é lícito raciocinar assim. Então é óbvio que Deus não traria os seus pressupostos lógicos de realidade. Ele não pode, o exemplo que eu dei na live foi uma explicação do Nogueira, inclusive. Né? Deus não poderia fazer a Terra girar dos dois lados porque simplesmente não pode. Isso não trai a onipotência. Não é disso que se trata. É que, como eu falei, dentro da realidade por ele concebida, não dá. Isso não é desfazer a onipotência. Seria o argumento de que ele poderia ter feito a coisa de um outro jeito e não fez. Não dá. Isso não é... Não sei, eu não vejo isso como argumento... Mas tá vendo, não dá pra você dizer que não dá. Exatamente porque não bola que gira pra direita e pra esquerda ao mesmo tempo... Não, mas não, é uma não dá pra possibilidade. Então, mas é inconcebível o outro, porque é aí que tô falando. Eu vejo isso muito mais como um problema de linguagem. Tertio non datur. Uma bola que gira pra direita e pra esquerda ao mesmo tempo. Pra mim você não tá se referindo a nada. Pra mim você simplesmente não completou a tua fala, entendeu? Tipo, Sim. É essa a forma de entender. Por que Deus seria incoerente? Eu Apesar acho que da onipotência Deus ser incoerente. Não. Como tomista eu diria, ele é verdadeiríssimo e perfectibilíssimo. Não, e depende do que você entende por incoerência também, né? Tipo, a princípio, como uma coisa negativa, certamente não, mas se ele... Como assim, contrário à inteligência? Define inteligência. Acho que é mais coerente falar que Deus é onipotente, que pode acabar com sua onipotência. Ele não cria pedra porque não quer. Eu não sei, eu não sou mas eu não posso afirmar que pedra é essa? Quer. Tipo, uma pedra normal, ok, eu entendi o que você está se referindo. A uma pedra que ele não pode carregar, eu não sei o que você está se referindo, Bruno. Entendeu? Uma Bud. Mudou de cerveja. Não, mas vamos entrar no... Vamos entrar na... Há muitos comentários, são interessantes, a gente pode continuar debatendo depois, inclusive cortar do excedente para postar no YouTube. Mas acho que a gente pode ficar por aqui nessa discussão, porque senão... é bem assim direitinho nisso. Eu acho que a fala do eu acho que é o grande X da questão, né? Bruno, depois no privado eu vou te mandar o vídeo do Nogueira que ele fala disso, tá? Inclusive é uma palestra aqui no Paraná, salvo engano, em Campo Mourão, ou em uma cidadezinha pequena do Paraná, há muitos anos. Certo? Vamos lá então.